Bom, então, bom dia a todos. De novo, sejam bem-vindos ao 13º Seminário de Iniciação Científica da Mauá. E nós vamos dar início às apresentações da sala de alimentos, né? Parabenizo a todos, né, os alunos que chegaram até aqui, de novo, aqueles que vão apresentar no CONIC, os orientadores pelo grande esforço, né, de terminar os trabalhos, os relatórios, as apresentações nesse fim de ano super corrido, né? Os trabalhos também foram prejudicados pela pandemia, a gente não conseguiu fazer tudo o que planejava, né? As atividades presenciais iniciaram mais tarde, mas aqui estamos, né, com um trabalho pronto e muitos deles, acho que a grande maioria, né, conseguiu finalizar o que pretendia. Então, para dar início aos trabalhos, eu vou chamar a aluna Gabriela Haddad Guelfi, que é orientada da professora Cassiane, para iniciar a apresentação. Então, a Gabriela vai ter 10 minutos de apresentação, e depois, então, ela tem uma avaliação de 5 minutos. Gabriela, está pronta? Oi, sim. Você consegue compartilhar? Sim, deixa eu ver se vai dar certo. Se eu colocar uma imagem de apresentação, vocês conseguem ver os slides passando? Porque eu fiz um teste mais cedo e não estava dando certo. Não está no modo apresentação ainda. Então, calma, vou compartilhar de outro jeito. Agora sim. Conseguem ver o slide completo? Sim. Então, quando eu puder começar. Pode começar já? Pode começar. Bom, então, bom dia a todos. Meu nome é Gabriela, eu sou aluna de Engenharia Química e eu vou apresentar meu trabalho de iniciação científica intitulado O Estudo do Processo de Aglomeração de um pó à base de açaí e proteínas vegetais obtido por secagem em spray dryer. Esse trabalho faz parte do grupo de pesquisa de sistemas particulados e foi orientado pela professora Cassiane Andreola com a colaboração de outros professores. A agenda dessa apresentação constitui uma introdução, objetivo, materiais e métodos, resultados de discussão e, por fim, conclusão. Vou começar explicando sobre o processo de spray dryer, que é um método de secagem para atomização que se caracteriza pela transformação de um líquido em um pó. Porém, alguns dos pós obtidos pelo spray dryer podem apresentar propriedades físicas indesejadas, como coesividade e baixa dispersão em líquido. Dessa forma, o processo de aglomeração é comumente aplicado em pós obtidos por spray dryer e o leito fluidizado é frequentemente utilizado para permitir alta transferência de calor e massa. O processo de aglomeração constitui na atomização de um ligante sobre uma superfície de partículas atomizadas fluidizadas por um gás quente. A colisão entre essas partículas umedecidas leva à formação de pontes líquidas e, com a secagem, essas pontes se solidificam, formando partículas maiores denominadas grânulos. E o aumento das partículas resulta na melhora das qualidades físicas do pó. Falando um pouco sobre as proteínas vegetais do arroz e da ervilha, elas vêm ganhando destaque na formulação de novos produtos por serem hipoalergênicas e ricas em aminoácidos essenciais. Quando combinadas em proporções adequadas, essas proteínas fornecem as quantidades de aminoácidos essenciais recomendadas pela FAO, a dieta humana. E o açaí também tem apresentado procura elevada para a formulação de produtos, por ser um alimento energético e apresentar em sua composição compostos com propriedades antioxidantes, como as antocianinas e outros compostos fenólicos. A polpa de açaí possui propriedades nutracêuticas, auxiliando na prevenção de doenças crônicas como diabetes e doenças cardiovasculares. O objetivo desse projeto foi estudar o processo de aglomeração em leito fluidizado de um pó à base de açaí e proteínas vegetais obtido por secagem em spray dryer, a fim de melhorar suas propriedades físicas, bem como avaliar a influência das variáveis operacionais e desempenho do processo
e na qualidade do pó aglomerado. A matéria-prima utilizada no processo de aglomeração foi um pó à base de açaí e proteínas vegetais, obtido por secagem em spray dryer piloto, na melhor condição operacional reportada por Vitorino e colaboradores. Para a produção do pó, foi formulada uma pasta contendo um blend de proteínas de ervilha e arroz, na proporção de 2:1, e polpa de açaí. E a concentração de proteínas na pasta foi de 12,5%. O sistema experimental do processo de aglomeração se ilustra na figura a seguir. O ar de fluidização é fornecido por um compressor radial e aquecido por uma resistência elétrica. E a temperatura do leito é monitorada por um termopar. Uma bomba peristáltica transporta o líquido ligante até o bico aspersor de tipo duplo fluido, localizado na parte de cima do leito, onde o ligante é atomizado com a pressão do ar de atomização. Em ensaios preliminares, verificou-se que não foi possível realizar a fluidização desse pó obtido em spray dryer. Desse modo, optou-se por realizar operações prévias, que foram a malaxagem seguida da secagem em estufa, com o intuito de alterar as propriedades físicas do pó e seu comportamento fluidodinâmico. A operação foi realizada da seguinte forma: 400 gramas de pó foram inseridos em um recipiente cilíndrico de aço inox e, com o auxílio de uma haste de silicone, foi realizada a agitação manual durante a aspersão de 24 gramas do líquido ligante sobre o pó. Em seguida, foi realizada uma secagem em estufa por 15 minutos a 50 graus Celsius. Essas etapas de aspersão e secagem foram repetidas 3 vezes consecutivas. Após a malaxagem, o pó foi peneirado com uma peneira mesh 9 de abertura 2 mm, de forma a retirar as partículas maiores. E esse pó foi então submetido ao processo de aglomeração. Os ensaios de aglomeração foram realizados de acordo com o planejamento fatorial completo, com triplicata no ponto central, totalizando 7 experimentos. As variáveis de entrada estudada foram a temperatura do ar e a vazão do ligante. As variáveis operacionais fixas foram a massa de material, a pressão de atomização, a quantidade de ligante, a altura do bico aspersor e a vazão do ar de fluidização. Como resposta do planejamento, foram analisadas a umidade do pó, rendimento do processo e a mediana do tamanho das partículas. E o estudo do efeito das variáveis sobre as respostas foi realizado com o auxílio do software estatística, considerando o nível de confiança de 90%. Adicionalmente, o pó foi caracterizado de acordo com fluidez e tempo de molhamento. Analisando os resultados dos ensaios preliminares, pode-se observar que a operação de malaxagem proporcionou o aumento do tamanho das partículas, o que levou a uma melhora na fluidez e na diminuição do tempo de molhamento. Portanto, a melhora das características físicas do pó modificou o comportamento fluidodinâmico, permitindo sua fluidização. Em relação às respostas dos ensaios de aglomeração, a umidade variou entre 4,39% e 9,53%, e para todos os ensaios permaneceu inferior a 15%, sendo esse o valor estipulado pela Anvisa para farinhas, de umidade de farinhas. O rendimento variou entre 35,09% e 55,74%, sendo valores encontrados na faixa da literatura. Almeida e colaboradores estudaram o processo de aglomeração em leito fluidizado de um blend de proteínas vegetais de arroz e ervilha e obtiveram valores de rendimento variando entre 26,52% e 56,79%. A mediana do tamanho das partículas variou entre 76,81 e 87,99 micrômetros. As funções do ensaio 2 aliou a alta vazão do ligante com a baixa vazão da temperatura do ar e resultou nos maiores valores de rendimento e umidade e no menor valor da mediana das partículas. Já o ensaio 3 combinou a alta temperatura do ar e a baixa vazão de ligante, obtendo os menores valores de rendimento e umidade. Foi realizada uma análise estatística que determinou a significância das variáveis sobre as respostas. Os efeitos padronizados estão apresentados nos gráficos de Pareto. Percebe-se que a temperatura foi a variável com maior efeito sobre a umidade, já o rendimento foi mais influenciado pela vazão de ligante. Observe-se também que o efeito negativo da temperatura do ar sobre a umidade e rendimento indica que o aumento dessa variável proporciona uma diminuição dessas respostas. Já a vazão de ligante apresentou um efeito positivo sobre as respostas, portanto, o aumento dessa variável proporciona um aumento no rendimento e na umidade.
e para a mediana de tamanho de partículas, nenhuma das variáveis foi considerada significativa. Determinadas as significâncias, foi realizado um teste F de Fischer, e apenas o modelo de rendimento foi considerado significativo e preditivo, vendo que apresentou o F calculado maior que F tabelado para a regressão e F calculado menor que F tabelado para a falta de ajuste. Através da superfície de resposta, observa que as maiores vazões de ligante favorecem o rendimento do produto, principalmente se aliadas a temperaturas do ar entre 65 e 75 graus Celsius. O pó foi caracterizado de acordo com a sua fluidez e tempo de molhamento. Para todos os ensaios, a fluidez foi alterada de ruim para boa. Já o tempo de molhamento foi reduzido em 78,15% para o ensaio 2 e em 93,76% para o ensaio 3. Haas e colaboradores estudaram o processo de aglomeração em leito fluidizado de um pó concentrado de cenoura obtido em spray dryer e encontraram que a fluidez foi alterada de ruim para razoável e o tempo de molhamento foi reduzido de 185,3 segundos para 11,6 segundos. Indo para as conclusões, pode concluir que o processo de aglomeração em leito fluidizado de um pó obtido em spray dryer se mostrou viável quando associado ao processo de malaxagem. O processo de aglomeração utilizando a polpa de açaí como ligante proporcionou o aumento do tamanho das partículas, resultando em pós com melhores propriedades físicas, viabilizando sua utilização em aplicações industriais e domésticas. A análise estatística mostrou que a temperatura do ar foi a variável com maior influência na umidade do pó, enquanto a vazão do ligante foi a variável com maior efeito sobre o rendimento. E para a medida do tamanho das partículas, nenhuma das variáveis foi significativa. A condição do ensaio 2 foi considerada melhor no que se refere ao processo, vendo que proporcionou maior valor de rendimento e um pó com umidade aceitável, menor que 15%, e a condição do ensaio 4 foi considerada melhor em relação às características físicas do pó, uma vez que proporcionou uma redução do tempo de molhamento de 93,61% e apresentou maior rendimento em relação ao ensaio 3. Essas são algumas referências utilizadas. Agradecemos ao Instituto Mauá de Tecnologia e à FAPESP pelo auxílio financeiro. Muito obrigada. Muito obrigada, Gabriela, pela apresentação. Acho que você pode descompartilhar. Parabéns, queria parabenizar você e a professora Cassiane. O trabalho foi muito bem projetado e conduzido, né? Tá muito bem, o relatório está muito bem escrito. As interpretações também, as análises estatísticas foram bem feitas. A sua apresentação também foi muito bonita, né? Os slides estão muito bem preparados e você mostrou segurança naquilo que você fez, né? Então, você apresentou o teu trabalho, né, com muita confiança, tá? Parabéns para as duas. Então, assim, quase não achei nada de erro no trabalho, tá? Então, assim, muito bem escrito mesmo. Tem uma questão que que ficou uma dúvida para mim, porque você usou planejamento fatorial, né? E aí você analisou, usando planejamento fatorial, o rendimento e a umidade, certo? Como variáveis respostas. Só que você também mediu as características do pó. Por que você não usou o fatorial também para analisar essas características do pó? E você usou uma comparação simplesmente pelo teste de Tucker? Bom, poderia ter sido feita essa análise estatística dos também foi uma questão de tempo, como se for, as coisas foram muito corridas. Então, primeiro foi analisado a umidade, o rendimento e a mediana também das partículas, mas poderia ter sido feita uma análise estatística do tempo de molhamento e da fluidez, para ver se também daria essa significância das variáveis. Tá, vocês não chegaram a analisar usando planejamento fatorial? Não chegamos a analisar. Porque os dados estão lá, eu acho que dá para fazer. É que realmente você tem muitos dados, né? E então, assim, acho que você teve que trabalhar bastante para conseguir tudo isso, né, em pouco tempo, né? Então, claro que vocês teve a ajuda aí do grupo de pesquisa, né? Mas foi um ótimo trabalho. E mais uma perguntinha, deixa eu ver se ainda tenho tempo.
Acho que não. Então, não vou me alongar para não atrasar a próxima apresentação, que eu sei que vocês têm a apresentação do CONIC, né? Então, eu fiz algumas anotaçõezinhas e aí eu passo para a professora Cassiane, né, só para algumas questões que eu levantei, mas que agora a gente não tem muito tempo para discutir. Tá bom? Parabéns de novo para vocês e para o grupo, né, que trabalhou nesse projeto. Eu vou ter a apresentação do CONIC agora, então eu vou precisar sair do CONIC, mas boa sorte a todos. Bom, então vamos passar para a próxima apresentação, que é da Olívia Rodrigues Boro, orientada pela professora Eliana. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Então tá bom. Vou compartilhar aqui a tela. Aí vocês me avisam quando vocês estiverem vendo. Foi? Ainda não. Agora tá indo. Estamos vendo. Deixa eu só minimizar isso aqui. Bom, vou apresentar o meu trabalho. Ele foi orientado pela professora doutora Eliana Paula Ribeiro e é intitulado Influência de proteínas vegetais na sobrevivência de bactérias probióticas, nas propriedades geológicas e nas características sensoriais da polpa de coco verde fermentada. Primeiramente, alguns dados aqui sobre a produção e consumo do coco verde no Brasil. A gente tem um dado da FAO de que em 2019 o Brasil teve uma produção de 2,33 milhões de toneladas, o correspondente a um aumento de 5,47% com relação a 2017, que foi de 2,21 milhões de toneladas. Então, a gente tem aqui um exemplo claro da quantidade de coco que é produzido, e a gente tem, então, problemas ambientais que são gerados por esse descarte, uma vez que o consumo do coco verde se restringe ao envasamento e o consumo da água. Então, todo o resto, a polpa e a casca são descartadas, mas elas também correspondem a 80% do peso bruto do coco e demoram no mínimo 8 anos para se decompor. E aí, então, a gente tem estudos que confirmam aí a possibilidade da utilização desses resíduos, como no caso aí da polpa, para substituir emulsificantes em pão e bolo, por exemplo. Nesse trabalho, a gente tem o objetivo, então, de dar continuidade ao trabalho do ano passado, fortalecendo a polpa de coco verde, agora com proteína de ervilha e proteína de arroz, para obtenção de produto fermentado que não utilize nenhum componente lático. Estudar também, na verdade, avaliar a sobrevivência de 4 bactérias, das bactérias láticas Streptococcus e Lactobacillus bulgaricus, e das bactérias probióticas Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium, possibilitando aí o estudo da influência de diferentes teores de proteínas na sobrevivência dessas bactérias e também na reologia do produto fermentado. Da metodologia, vou falar um pouquinho agora da preparação da polpa. Esse processo foi realizado no ano passado, no qual a gente teve o recebimento da matéria-prima. Os cocos eles foram para um tanque contendo hipoclorito de sódio por 5 minutos, a água foi retirada manualmente, os cocos foram cortados, a polpa também foi retirada manualmente, colocada em balde contendo 30 ml de ácido ascórbico de 3%, aí elas foram para um processador de alimentos, e depois foi para o ultrafreezer até menos 30 graus e ficaram armazenadas, que foi da onde eu retirei os sacos aí que tinham aproximadamente 1 quilo de polpa para o trabalho. Fermentação da polpa de coco verde, eu retirava essas polpas que estavam armazenadas, elas iam para um banho termostático no Thermomix a 90 graus Celsius por 5 minutos, aí depois elas eram resfriadas em banho de gelo até a temperatura de 45, aí era adicionado 2% de fermento lático, aí depois homogeneizava, adicionava também os referidos teores de proteína de ervilha e de arroz, e aí depois elas eram divididas em tubos de ensaio e elas iam
para banho-maria por 45 graus, até que elas atingissem o pH de aproximadamente 4,8. A cada 30 minutos era retirado desses tubos e você ia avaliando aí a queda do pH até que atingisse esse de 4,8 e a gente obtesse o produto fermentado. Bom, para a realização desse trabalho, como é uma continuação, a gente almejava aí otimizar os diferentes teores de proteínas, então a gente realizou um delineamento experimental com 11 ensaios e 3 pontos centrais, sendo a alfa de 1,41, e aqui a tabela que gerou aí os ensaios, os resultados dos ensaios que foram sorteados. Então, para a realização, eles foram sorteados e foram feitos 11 ensaios com esses teores. Bom, para as análises microbiológicas e reológicas, o procedimento adotado foi para a geologia a utilização do reômetro de Brookfield, com homogeneização das amostras, e todas as análises elas foram realizadas na temperatura ambiente de 25 graus, a variação aqui da rotação de 2 a 30, e foram feitas análises na primeira e na última semana do armazenamento a 7 graus Celsius por 30 dias. Microbiologia, então a gente teve aqui as bactérias láticas e bactérias probióticas, cada uma com seus referidos meios de cultura e tempo de incubação, e as análises também foram feitas durante os 30 dias, na primeira e na última semana. Bom, de resultado, as análises foram avaliadas por análise de variância no software Minitab 19, para reologia, então os parâmetros NK e a viscosidade aparente, e também para microbiologia das 4 bactérias. Bom, parâmetros reológicos, aqui a gente tem o NUK, então a gente consegue observar que em todos os ensaios a gente conseguiu sim obter um produto com um N menor que 1, que já era de se esperar, porque a gente obteve um produto fermentado semelhante ao de iogurte, então o nosso N teria que ser menor que 1, e a gente também pode afirmar, portanto, que a gente tem um produto, um fluido não newtoniano, pseudoplástico, e aqui a gente tem, vou só mostrar a equação, a gente utilizou aqui também a equação que regiu o comportamento, que foi a lei da potência, então a gente também tem aqui uma tabela com a viscosidade aparente do primeiro e do último dia, e aqui os parâmetros NK, e a gente tem também que quanto maior o teor de proteína, maior o K, que é o índice de consistência do fluido. E vale ressaltar aqui que nenhum resultado obtido, nem para o N, nem para o K, e nem para a viscosidade aparente, tiveram influência significativa com 5%, né? Então, o P menor que 0,05. Então, a gente, no final das contas, não conseguiu construir a nossa superfície com delineamento, mas também foi possível obter aí, um produto fermentado que utilizasse menores teores de proteína e obtivesse aí a consistência adequada. Para as análises microbiológicas, aqui a gente tem uma tabela com a redução da população das 4 bactérias, e a gente também pode observar que em nenhum caso houve uma diferença significativa ao nível de 5%. Então, a conclusão que a gente tira foi que em todos os casos a gente conseguiu obter, deixa eu mostrar aqui de novo, a gente obteve uma sobrevivência muito grande dessas bactérias, então provavelmente a adição da proteína de arroz permitiu aí um efeito tamponante maior ao meio, de tal forma que em todos os casos a gente conseguiu obter um produto com consistência semelhante à de um iogurte, que permitisse a sobrevivência dessas bactérias e que tivesse consistência adequada, tanto aí dos parâmetros reológicos quanto da viscosidade. E tanto nas análises microbiológicas como reológicas, como eu comentei, não houve influência significativa dos diferentes teores de proteína de ervilha e de arroz, mas vale ressaltar que em todos os casos é necessário a adição de no mínimo 2,6% de proteína, sendo 0,6% de uma delas, ou de arroz ou de ervilha, para que a gente possa obter esses resultados e obter o nosso produto fermentado que atenda aí ao mercado consumidor e essa demanda
de produtos aí mais saudáveis e que não utilizem nenhum componente lácteo. E é isso, eu também gostaria de agradecer ao Instituto Mauá de Tecnologia pela bolsa oferecida, principalmente a minha orientadora, doutora Eliana Paula Ribeiro, que me acompanhou por 2 anos nesse projeto, e também as técnicas, a Ana Paula, a Márcia e também ao técnico Douglas, que me acompanharam e me ajudaram muito nesse processo. E é isso. Parabéns, Olivia, pela apresentação. E para avaliação, eu passo a palavra para a professora Cassiane. Olá, bom dia, Olivia, bom dia a todos. Bom dia, Pro. Então, Olivia, parabéns pelo trabalho, muito bacana. Acredito que vocês conseguiram aí dar continuidade ao trabalho desenvolvido no ano anterior. E parabenizar você e a orientadora. Acredito que deu muito trabalho, né? Foram análises de reologia, análises de contagem de população microbiana, além disso, processo fermentativo. Então, é realmente aí digno de louvor um trabalho com tanto resultado, né? Então, parabéns aí pela sua dedicação. Olivia, eu tenho algumas considerações, depois eu vou encaminhar para você e para a sua orientadora o documento, tá? Mas algumas curiosidades assim da minha parte, que eu não sou da área, né, de fermentação. No título, você tem aí que você vai avaliar também a influência nas características sensoriais. Isso foi feito ou não deu tempo e o título se manteve? Eu ia comentar isso, o título acabou se mantendo porque foi o que a gente submeteu para a comissão, então ficou desse jeito, que o ideal, na verdade, que a gente gostaria seria de ter feito, sim, avaliar sensorialmente os resultados obtidos, mas infelizmente por uma questão de tempo não foi possível, eram muitos ensaios a serem feitos, a gente também não conseguiu fazer as análises físico-químicas que a gente gostaria, então só manteve aí porque foi o que a gente submeteu, mas por uma questão de tempo não foi possível realizar nenhuma Imaginei. Né? E Olivia, sobre essa questão de usar as proteínas vegetais de arroz e ervilha, eu não consegui encontrar na tua introdução uma justificativa, né? Assim, o porquê usar essas proteínas, ou também algum texto que venha a demonstrar os benefícios dessas proteínas. Vocês se basearam em algum outro trabalho também que fez o fortalecimento de algum produto com essas proteínas, ou como que foi essa escolha? Na verdade, essa escolha eu acho que não foi baseada em nenhum estudo, porque foi muito difícil, na verdade, de achar esses dados de proteína, até tive que pedir ajuda da Antônia, então não encontrei material, foi difícil encontrar, mas a ideia era dar continuidade a esse estudo que vem sendo feito, então anteriormente não foi utilizada nenhuma proteína, aí depois utilizaram a proteína caseinato de sódio, e aí agora a proposta era utilizar proteínas vegetais, e aí a gente pensou em 2 possíveis proteínas que tinham para nossa disposição, a nossa disponibilidade, e não tinham nenhum estudo que a gente acreditava aí que poderiam obter resultados satisfatórios. Então, ano passado a gente acabou utilizando só de ervilha por uma questão de tempo. E aí, esse ano a gente ampliou também para de arroz, para ver aí os resultados que a gente obtinha, mas também a gente até ressaltou aqui que poderia ter sido feito, por exemplo, um estudo futuro avaliando só a proteína de arroz para ver também as influências e avaliar aí, mas acabou que não consegui fazer um estudo aprofundado dessas proteínas separadamente, não. Não, é que nem dá tempo, né, Olivia? Mas tá certo, mais uma vez aí, parabéns pelo trabalho. Uma última dica, assim, até para não extrapolar muito tempo aqui, dá uma verificadinha na análise estatística lá da viscosidade aparente com 30 dias, acho que tem uma significância legal aí para o trabalho de vocês, tá? E também na questão lá da contagem de bactérias dos lactobacillus acidófilos. Então, dá uma verificadinha aí, acho que vai ter alguma significância aí, trazer ainda um pouquinho mais de
resultado legal para o trabalho, tá bom? Sim, foi só esse ensaio mesmo que a gente viu diferença, mas aí a gente acabou colocando num caso geral, e aí a gente não considerou, mas acho que tiveram 2 ensaios que teve, sim, uma diferença. Tá mas certo. é isso. Obrigada, Mas Olivia, obrigada, parabéns. Obrigada. Então, parabéns, Olivia, novamente, a você e a sua orientadora. Obrigada, professora Cassiane, pelos comentários e sugestões. Só lembrando a todos, né, que os alunos têm que entregar a versão final do trabalho até o dia 17, né, a versão corrigida com as sugestões que os avaliadores deram, tá bom? Vocês podem enviar de novo para o e-mail da iniciação científica e o trabalho no formato do Word. Com licença, eu vou pedir licença que eu preciso apresentar no Conic agora, mas obrigada pela presença de todos. Boa apresentação, Olivia. Obrigada, Carol. Tchau, gente. Boa sorte. Então, vamos passando para a próxima apresentação, da Yasmin Stefan Bogassi. Não sei se falei certo, Yasmin, ou falei tudo errado. Cadê, Yasmin? Falou certinho, Pro. Falei? Então tá bom. E orientada da professora Tatiana. Tá aparecendo? Sim, tá aparecendo. Ah, peraí, Pro, vou ter que... Calma aí. Deixa eu fazer de novo, porque deu errado. Tá na tela certinho da apresentação? Tá certinho, Yasmin? Tá. Então tá, vou começar. Então, olá a todos, eu sou Yasmin Bogassi. Esse ano eu fiz a iniciação científica orientada pela professora Tatiana Matuda, junto à colaboração das professoras Luciane de Souza e a Cassiane Andreoli. O tema da minha iniciação é a avaliação da atividade antioxidante de partículas de café verde recoberta, visando um perfil de liberação entérico. A minha pesquisa faz parte do grupo de pesquisa de sistemas particulados. Contando um pouquinho sobre a motivação da pesquisa, em 2020 o Brasil ele consumiu 21,2 milhões de sacas de 60 quilos de café. O café ele é um grão que contém diversos componentes nutricionais, sendo os mais característicos os alcaloides, os compostos fenólicos e os ácidos hidroxicinâmicos. Esses compostos eles estão associados a diversos benefícios à saúde, como a atividade antioxidante, que está mais relacionada aos compostos fenólicos, especificamente aos ácidos clorogênicos e aos ácidos hidroxicinâmicos. Porém, durante o processo de torra do café, os ácidos clorogênicos eles são degradados, o que causa uma diminuição na atividade antioxidante, e além disso, o consumo da bebida do café apresenta menor benefício do que a ingestão do café verde, que é o café que não passou pelo processo de torra, então ele apresenta maior concentração dos compostos fenólicos, e além disso, existem várias alternativas do seu modo de consumo, sendo o suplemento em cápsulas uma delas. Então, com isso, o objetivo da pesquisa foi elaborar um protocolo de análise do método de determinação da atividade antioxidante pelo sequestro de radicais livres, o DPPH, baseado em Brad Williams, e avaliar a atividade antioxidante de partículas de café verde recobertas em leito fluidizado com o polímero Eldragite L100, que foi utilizado como revestimento para proteção e mascaramento de sabor e liberação entérica. Foi utilizada a metodologia do Instituto Adolph Lutz para fazer a caracterização da matéria-prima, então do café verde. Então foi determinado o teor de umidade, de síntese de proteína. O teor de lipídios foi caracterizado pelo método de Bly-Dyer e o teor de carboidratos pelo valor da diferença. Os grãos recobertos eles foram analisados pelo teor de água, pelo analisador de umidade Shimatsu a 130 graus Celsius. O recobrimento das partículas de café verde ele foi feito, realizado em leito fluidizado Zelos, seguindo um planejamento fatorial de 2 ao quadrado com 3 pontos centrais. Então, esse vídeo que passou, ele demonstra um pouquinho do processo que foi feito por outra pesquisa do grupo de sistemas particulados. Ainda comentando um pouquinho sobre recobrimento, a temperatura do ar de recobrimento foi de 35 graus Celsius e 45 graus Celsius, e a vazão do ar foi de 2,5 e 3,5 gramas por minuto. A temperatura de 40 e a vazão de 3 foram as variáveis para o ponto central. Comentando um pouco sobre a obtenção do extrato das partículas de café verde recobertas,
foi utilizado 1 grama da amostra de café verde, colocada num becker que continha 40 ml de metanol 50%. Essa solução foi homogeneizada por 10 minutos, deixada em repouso por 60 e centrifugada por 15 minutos. Após isso, o sobrenadante ele foi colocado num balão volumétrico de 100 ml e o resíduo ele passou por uma nova extração, porém agora com 40 ml de acetona 70%. Então, ele passou novamente, ele foi homogeneizado, deixado em repouso e centrifugado, e o sobrenadante foi separado novamente, colocado no mesmo balão volumétrico anterior, onde ele foi completado com água destilada até 100 ml, e a partir desse extrato foi feita uma diluição. Para a realização da análise, é necessário fazer uma curva padrão, que é a curva da absorvância pela concentração de antioxidante padrão, antioxidante conhecido. Então, no nosso caso, foi utilizado o Trolox como esse antioxidante. Então, a partir da solução inicial de Trolox de 1 milimol por litro, foi feitas 4 diluições com metanol para obter concentrações de 100 a 400 micromols por litro. A partir dessas diluições, foi transferido 0,1 ml para tubos de ensaio, que continham 3,9 ml de DPPH. Então, esses tubos, eles foram feitos todos em duplicata, todas essas análises em duplicata. Eles foram deixados em repouso e foram agitados por 15 segundos. Após os 30 minutos de repouso, foi feita a leitura da absorvância no espectrofotômetro, onde, com os resultados, foi possível construir a curva padrão da absorvância pela concentração final de Trolox. Para a leitura da amostra no espectrofotômetro, foi transferido 0,1 ml do extrato diluído para um tubo de ensaio que continha 3,9 ml de DPPH. Então, esse tubo ele foi homogeneizado e deixado em repouso por 30 minutos. Em seguida, foi feita a leitura da absorvância por varredura entre 300 e 700 nanômetros, e todo o procedimento ele foi feito em duplicata e também na ausência de luz por conta da determinação do DPPH. Comentando um pouco sobre os resultados dessa tabela, ela é a tabela com os resultados da atividade antioxidante das amostras de café verde recobertas, então a coluna AA1, e a atividade antioxidante desconsiderando a massa do polímero de recobrimento, que é a coluna AA2. Então, comentando um pouco sobre a atividade antioxidante das partículas recobertas, a gente pode perceber que a menor vazão de recobrimento apresentou os menores valores de atividade antioxidante, sendo então as amostras E2 e E4. Entre elas, o melhor resultado foi da amostra E4, que foi feita com uma maior temperatura, o que auxiliou na secagem das partículas. As amostras de café verde in natura, que é a CV, a amostra E7, E5 e E3, elas apresentaram os maiores valores de atividade antioxidante, sendo que a E3 ela foi feita com maior temperatura e menor vazão, e a E7 e E5 foram pontos centrais. Pelos resultados do ANOVA também feitos, os ensaios E3, E5, E6 e E7, eles não apresentaram diferença significativa entre si ao nível de 95%. Comentando um pouco agora sobre a atividade antioxidante, desconsiderando a massa do polímero de recobrimento, as amostras CV, E1, E3, E5, E6 e E7, eles não apresentaram diferença significativa entre si ao nível de 95%. Ou seja, eles apresentaram a mesma atividade antioxidante do café verde in natura, que está sendo representado na tabela com a primeira linha, com a sigla CV. E a amostra 2, ela foi diferente significativamente das demais, como também na anterior. Aqui foi feito o gráfico de Pareto dos efeitos padronizados do DPPH nas partículas recobertas. Então, com ele, nós observamos que o fator temperatura do ar e vazão de alimentação da suspensão foram significativos, sendo que a vazão ela apresentou uma maior influência na atividade. Pelos resultados também, podemos perceber que as respostas foi maior para menores vazões e maiores temperaturas, e o modelo ele apresentou um R² igual a 0,6583, e então a falta de ajuste ela foi significativa. Aqui é o outro gráfico de Pareto, porém agora com a atividade antioxidante desconsiderando a massa do polímero de recobrimento. Então, por ele, observamos que o efeito da vazão de suspensão foi estatisticamente significativo. Então, contudo, pudemos concluir que a atividade antioxidante determinada pelo método DPPH das partículas recobertas com o polímero Eudragite LC foi influenciada significativamente pela temperatura e a vazão de alimentação da suspensão de recobrimento, pelo incremento de massa do polímero às partículas de café verde. Ao desconsiderar a massa do polímero de recobrimento, apenas o efeito da vazão de alimentação da suspensão de recobrimento foi significativo, como citado anteriormente. Os resultados da atividade antioxidante precisam ser melhor explorados, como, por exemplo, sua relação com a eficiência do processo e também o ganho da camada do recobrimento, assim como a obtenção do extrato, considerando a maior massa da amostra, para minimizar os erros experimentais devido à variabilidade das amostras.
Para finalizar, eu gostaria de fazer um agradecimento ao Instituto Maior de Tecnologia pela Bolsa de Iniciação Científica e muito obrigada. Parabéns, Yasmin, pelo trabalho, pela apresentação. E agora eu peço para a professora Eliana fazer a avaliação. Bom dia a todos, parabéns, Yasmin, parabéns, professora Tatiana, pelo trabalho. Um trabalho realmente bem feito. Também teve muito trabalho, né, Yasmin, pelo visto, né? Não foi fácil. E assim, eu tenho algumas correções para fazer e eu vou enviar para vocês, né? Então, não vem ao caso aqui a gente discutir. E eu acho assim, uma sugestão que vocês podem acatar ou não, o resumo, vocês poderiam completar um pouquinho mais com algumas informações que tem ao longo do trabalho. Eu achei que ficou faltando aí, então, mas está lá no documento. Bom, aí você mostrou agora e está escrito no texto que não teve diferença significativa ao nível de 95% de significância, é isso mesmo? Isso. Eu acho que eu tenho entendido, sim. 5% ao nível de significância, 95% é confiança, tá? Então, a gente trabalha com uma probabilidade de erros aleatórios aí de 5% e uma confiança de 95%. Então, ou a gente fala que existe, normalmente, o mais usual é falar que existe uma diferença significativa ao nível de 5% de significância. Porque se você falar que é 95% de confiança, precisa colocar o intervalo, entendeu? Que é aquele valor médio mais, né, que você deve ter visto lá em estatística no segundo ano. Tá? Então, a gente não usa, né, porque precisaria especificar aí 95 mais esse valor de confiança. E aí uma coisa assim, dos pontos centrais, um deles deu influência significativa, foi isso mesmo? Peraí, pronto, só para eu conferir aqui, porque é tanto número, né, que eu acabo Eu sei. me confundindo. Mas você diz assim, dos pontos centrais, é que como foi apresentado, né, recoberto e desconsiderando a massa, você lembra qual que era? Eu não lembro agora, porque acho que é o E6 que você falou, que era um dos que tinha dado. Assim, por que eu estou falando isso? Porque o ponto central, ele é usado como a reprodutibilidade do processo, entendeu? Então, aí, um deles deu diferença significativa, né? Então, assim, eu acho que seria importante vocês darem uma revisada nisso, porque é estranho, tá? O ponto central, ele vai te dar, né, o grau de liberdade suficiente para poder fazer análise estatística. Então, e ele é uma repetição na mesma condição, entendeu? Então, é estranho que um deles tenha dado influência significativa. Tá? Então, Eu tô conferindo isso aqui na própria apresentação, né? Não foi a diferença, eles não apresentaram, né? Os pontos centrais, eles não apresentaram diferença significativa, mas o que aconteceu foi que a amostra E7 e E3, elas apresentaram maior valor do que a E6, mas não, eles não apresentaram diferença. Sim, não influência significativa, né? Não, isso. Sim, não pode ter, porque ela é uma questão de reprodutibilidade. Então, nem vale a pena você falar desse maior valor, entendeu? Porque o que o ponto central está te dando é um erro que é do processo, é inerente ao processo, né? Você, na verdade, está jogando todos os erros ali, tá? Então, é uma afirmativa que eu não faria, tá? Me diz uma coisa, Yasmin. Qual foi a principal dificuldade para resolver o trabalho? Deixa eu ver se eu ainda tenho tempo. Não vai dar mais tempo, né? Mas eu respondo rapidinho, assim, a principal Tá bom. dificuldade foi na hora de pipetar as soluções, porque uma gotinha que cai diferente, a análise é muito, assim, como que eu posso fazer? Sensível. Isso, exato, sensível. Então, eu percebia que, às vezes, uma gotinha que eu colocava mais, sem querer, já fazia muita diferença, eu tinha que repetir todo o procedimento de novo. Então, eu acho que foi isso. Difícil.
Tá bom, Yasmin, parabéns para você, parabéns para a Tatiana, né? Muito sucesso aí. Obrigada. Parabéns, Yasmin, pelo trabalho, a professora Tatiana. Achei muito interessante sua resposta de que a parte mais difícil foi pipetar, né? Porque às vezes a gente não tem noção, né, de como é difícil trabalhar num laboratório e como parte prática, né, é complicada, não é aquilo que a gente imagina, né? Pequenos detalhes fazem toda a diferença, né? Exato. Muito bom. Bom, então, eu chamo agora a Gabriela Sobrinho Marcondes, orientada da professora Lilian. A gente não está te ouvindo, Gabriela. Não, a gente não consegue te ouvir. Você quer tentar sair e entrar de novo? Oi, agora vocês conseguem me ouvir? Agora sim. Tá, desculpa, não sei o que aconteceu. Bom dia a todos. Meu nome é Gabriela Marcondes e eu vou apresentar agora o meu projeto, que é o estudo da secagem de banana verde em leito fluidizado pulsado. Eu fui orientada pela professora Lilian e o projeto foi feito em colaboração da aluna Camila Fernandes, das professoras Cassiane, do Marcelo Nitz e da professora Carmen. Bom, primeiramente, eu vou começar falando um pouco sobre a banana, pertencente ao gênero Musa, que é um dos frutos que apresenta maiores diversificações resultantes da domesticação e da combinação de mutações. Segundo dados da FAO, de 2019, a produção global de banana é de aproximadamente 115 milhões de toneladas, sendo o Brasil responsável por 6% dessa produção, o que coloca o país como o quarto maior produtor mundial. É importante ressaltar a relevância do amido resistente que está presente na banana verde em seu primeiro estágio de maturação, porque ele apresenta um notável papel fisiológico no trato gastrointestinal. Agora eu vou falar um pouco sobre os processos de secagem, dando destaque ao leito fluidizado, que é um equipamento constituído por uma camada de material atravessada por uma corrente de ar fluida no sentido ascendente, e ele é responsável pela remoção de umidade de materiais particulados, porque consegue atingir altas velocidades de transferência de calor e massa. Bom, uma variação dessa técnica de fluidização convencional é o leito fluidizado pulsado, que apresenta uma distribuição sequencial do ar de secagem pelas seções do leito, e ele apresenta algumas vantagens, como o menor consumo de ar e a menor perda de carga, uma boa fluidização de partículas grandes e com alto teor de umidade, a ausência da formação de canais preferenciais e uma melhor uniformidade das partículas. Dessa maneira, o objetivo do meu trabalho foi avaliar a interferência de diferentes valores de temperatura e frequência de pulsação do ar no processo de secagem da banana verde em leito fluidizado pulsado. Para isso, a matéria-prima utilizada foi a banana pertencente à variedade nanicão, do grupo Musa acuminata, do subgrupo Cavendish, em seu primeiro estágio de maturação, e ela foi adquirida no CRAISA. Ai, gente, desculpa. Teve um problema aqui. Bom, voltando, né? Primeiramente, foram realizadas análises
para a determinação da composição centesimal dessa banana, em que as amostras foram analisadas em triplicata, como o teor de umidade obtido a partir de secagem a 105 graus na estufa, segundo o método de OAC, o teor de proteínas, também de acordo com a OAC, o teor de lipídios a partir de uma extração intermitente, o teor de cinzas a partir da calcinação em mufla a 525 graus e o teor de carboidratos obtido por diferença. Bom, as diferenças entre as médias dos resultados foram avaliadas por análise de variância a partir do teste de Tukey ao nível de 5% de significância. Também foram realizadas análises físico-químicas, em que as amostras foram analisadas em triplicata, como a firmeza a partir de um texturômetro, segundo o método de Ditfield, o pH a partir de um pHmetro, de acordo com o método AOAC, o teor de sólidos solúveis a partir da extração do exudato, gotejado em um refratômetro a partir de método AOAC, e a acidez total titulável, também de acordo com a AOAC. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o estudo das condições de secagem. Foi realizado um planejamento experimental fatorial 2², em que foram analisadas duas variáveis, a temperatura e a frequência de pulsação do ar, e 2 níveis, totalizando 7 ensaios com 3 repetições no ponto central. Bom, antes de serem submetidas à secagem, as bananas, partindo de 8 quilos, foram lavadas durante 10 minutos no lavador de legumes. Depois foram cortadas as pontas e os pedúnculos da banana para elas serem trituradas em um cutter, em que foi adicionado ácido cítrico numa proporção de 0,8% para atenuar o escurecimento enzimático. Depois disso, elas foram centrifugadas durante 7 minutos para remoção da umidade e resultando em 5 quilos de amostra que foram colocadas em um leito fluidizado pulsado. Bom, esse equipamento consiste em um sistema de aquecimento do ar proveniente de um secador que é encaminhado ao leito onde a amostra encontra-se depositada, e a partir disso, o ar é distribuído alternadamente entre 4 seções a partir de um disco rotatório, fazendo com que a secagem seja mais homogênea em razão da pulsação gerada. Bom, as amostras foram retiradas do leito nos intervalos de tempo de 0, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140 e 160 minutos. Elas foram embaladas em embalagens laminadas e foram seladas a vácuo em uma seladora. Então, elas foram congeladas por uma avaliação da umidade. Essa umidade foi obtida a partir de 5 gramas de amostra colocada em estufa a 105 graus durante 24 horas. Os modelos matemáticos foram avaliados quanto à significância estatística a partir da ANOVA e do teste F de Fisher, com auxílio do software estatística da versão 12. Bom, agora eu vou apresentar os resultados da caracterização da matéria-prima em relação aos teores de umidade, cinzas, proteínas, lipídios e carboidratos da banana sem casca e da banana com casca. Aqui temos os resultados de firmeza, acidez titulável, pH e teor de sólidos solúveis. Bom, a partir desses resultados de caracterização obtidos, ao comparar com a literatura, a gente conseguiu concluir que a banana utilizada em nosso experimento estava no primeiro estágio de maturação. Agora, falando um pouco sobre esse estudo da secagem, a gente montou uma matriz de planejamento com os valores da variável resposta, que foi obtida realizando um ajuste de curva a partir dos dados encontrados. Aqui temos as curvas de secagem no leito fluidizado pulsado, e a gente consegue perceber que a umidade foi diminuindo com o decorrer do tempo para todos os ensaios realizados, e eu vou explicar um pouco mais sobre essas análises mais para frente. Bom, aqui a gente tem um gráfico de Pareto para essa variável resposta, e a partir desse gráfico, a gente consegue ver que tanto a temperatura quanto a frequência de pulsação, quando analisadas isoladamente, tiveram um efeito estatisticamente significativo no valor do tempo de secagem, o que pode ser observado pelo valor de P. No entanto, a interação entre essas duas variáveis não apresentou uma diferença estatisticamente significativa nesse tempo, e por esse motivo ela foi retirada da equação do modelo, que será apresentado mais para frente. Aqui a gente tem a tabela, e a partir dessa tabela, para os valores de regressão e resíduos, a gente conclui que o modelo é significativo, tendo em vista que o F calculado é maior que o F tabelado,
E para os valores de F de falta de ajuste e erro puro, a gente consegue concluir que esse modelo pode ser utilizado para fins preditivos, tendo em vista que o F tabelado é maior que o F calculado. Bom, essa é a equação do modelo estatístico para a variável resposta, né, que é o tempo, e a partir dela a gente consegue ver que os coeficientes negativos da temperatura e da frequência indicam que, quanto maiores a temperatura e a frequência de pulsação do ar, menor é o tempo de secagem, o que também pode ser observado a partir desse gráfico da superfície de resposta. Com isso tudo, a gente consegue concluir que a secagem apresentou-se viável e eficiente, sendo que a temperatura e a frequência de pulsação interferem no processo de maneira estatisticamente significante. Isso torna o processo extremamente vantajoso quando comparado a outros processos de secagem, no que diz respeito ao tempo, né, dessa secagem, mas é importante ressaltar que o trabalho ainda precisa de alguns próximos passos em que serão analisadas os teores de amido resistente. Eu queria agradecer ao Instituto Mauá de Tecnologia por todo o apoio e também por ter permitido que eu participasse de outros congressos, como o CICUSP e o CONIC. Além disso, agradecer ao Food Research Center e à Escola Politécnica da USP. Aqui estão as referências. Muito obrigada. Parabéns, Gabriela, pela apresentação, parabéns também para a professora Lilian, e eu passo a palavra, então, para a professora Tatiana. Obrigada, Cíntia. Gabriela e Lilian, parabéns aí pelo trabalho. Eu acho que está muito bem feito, assim, começo, meio e fim, né? Eu sei que você comentou agora que tem algumas coisas para serem resolvidas, para serem amarradas e fechadas, normal, né? Acho que todo projeto tem aí o seu encaminhamento, mas eu queria dar os parabéns aí para vocês duas. Alguns comentários que eu fiz no texto já foi enviado para a professora Lilian, né? Mas aí, como é uma banca, assim, né? A gente traz algumas perguntinhas aí, né? Uma delas é por que foi feita a composição centesimal da banana com casca e da banana sem casca, né? Porque, pelo que eu entendi, o trabalho foi todo realizado na banana sem a casca, certo? Então, foi feito não? Com a casca. Não, a gente optou por não descascar. É porque o que aconteceu? Tá. A gente teve muitas... Você quer falar? Não, pode falar. Tá. Primeiramente, a gente começou analisando a composição centesimal dessas duas, da com casca e da sem casca, e aí no CICUSP foi submetido o trabalho apenas dessa composição centesimal, em que eu comparava a diferença da banana com casca e sem casca, e na verdade a gente planejava secar com casca e sem casca, mas por conta de limitações metodológicas, o motor do leito quebrou, e até a gente conseguir um novo demorou muito tempo. E por conta dessas limitações mesmo, a gente optou por secar só com a casca, porque não teria tempo para a gente comparar a secagem dessas duas. Então, acabou que a composição foi feita essa comparação com e sem, só que a secagem acabou sendo feita só com casca. Tá. Pode ter passado aí pela minha atenção, né, que foi seco ou com casca, né, e essa explicação de fato não tem no relatório, tá? Não sei se de repente... incluir, não falar que quebrou, nada disso, mas assim, incluir lá que foi feito a secagem do material com casca e depois deixa lá na frente que estudos futuros, igual você falou do amido resistente, né, que será feito o estudo da secagem da banana sem a casca, tá? E acho que fica redondo, a gente entende por que você fez essas composições, tá? Eu senti falta de imagens do processo aí no seu relatório, mas tudo bem, né? Acho que não compromete em nada, tá? E aí, assim, uma última pergunta, você fala que uma análise muito importante aí, que ficou pendente, né? Que nem acho que estaria dentro do escopo do seu trabalho, seria a análise do amido resistente, né? O que essa resposta aí poderia dizer para você em relação ao seu tempo de secagem, né? Assim, você trouxe uma resposta, uma equação super bonitinha lá, uma superfície de resposta que traz bastante informação, mas o que a resposta do amido resistente pode validar ou pode invalidar aí o seu processo? Aí a gente termina com essa pergunta, tá bom? Então, na verdade, essa análise do amido resistente, ela não vai influenciar em nada o tempo de secagem, mas ela vai complementar o trabalho no sentido de que uma das grandes relevâncias do trabalho seria a presença desse amido resistente na banana verde,
porque esse amido resistente, ele traz vários benefícios para a saúde humana. Então, seria um complemento do trabalho, para, na verdade, avaliar essa farinha de banana verde e seus efeitos no organismo. É que, assim, acho que isso foi conversa com a Lilian aí por outros motivos, né? E aí ela estava comentando da temperatura. Então, pode ser que, de repente, vocês tenham aí um ponto excelente aí para processo em relação à secagem, né? Mas que talvez esse ponto não traga a melhor resposta do amido resistente, né? Então, isso aí acho que responde aí, né, a importância aí dessa análise futura, né? Mas aí fica para um próximo trabalho, com certeza. Parabéns de novo, sucesso aí no CONIC, que vai vir, né? E nos próximos anos aí da faculdade. Tá bom, Gabi? Parabéns. Obrigada. Obrigada, Tatiana. Parabéns de novo. E agora eu chamo a próxima apresentação, que é da Mirela Casagrande Rodrigues Jorge, orientada da professora Luciane. Olá, bom dia. Deixa eu compartilhar a tela. Eu acho que a Gabriela não descompartilhou, né? Eu não consigo compartilhar. Obrigada, Gabriela. Bom dia a todos. Meu nome é Mirela Casagrande Rodrigues Jorge, sou aluna de Engenharia Química e hoje irei apresentar o trabalho sobre avaliação de partículas de café verde obtidas no processo de recobrimento com solução polimérica de liberação entérica, com orientação da professora doutora Luciane Franklin Gomes de Souza. Esse projeto está vinculado com o grupo de pesquisa de sistema particulados e com o doutorado da Maria Paula Maciel Pinto na Unicamp. A apresentação de hoje contará com a introdução, materiais e métodos, resultados de discussão, conclusão e a bibliografia. Começando a apresentar sobre o principal componente de interesse do nosso trabalho, o ácido clorogênico. Ele é o principal composto fenólico não volátil do café verde, e ele representa 12% de sua composição. E esse composto, ele apresenta grande interesse nutracêutico por ele apresentar grandes benefícios para a saúde humana, como o efeito antioxidante, anti-inflamatório, auxílio no metabolismo, atividade antihipertensiva, atividade anticarcinogênica e a prevenção da obesidade e da diabetes do tipo 2. Mas qual é o grande desafio? O grande desafio é que apenas 1/3 desse ácido clorogênico é absorvido no organismo no trato gastrointestinal inferior e é metabolizado pelo fígado, já que grande parte desse ácido é perdido no estômago, no fluido gástrico. E quais são as alternativas? As alternativas são as técnicas de preservação de compostos químicos, que podem ser o encapsulamento e o recobrimento. Esse trabalho tratará do recobrimento utilizando a solução polimérica de liberação entérica, Eudragit LC. E o que é a liberação entérica? A liberação entérica é aquela que preserva o componente nos fluidos de pH ácido, como o fluido gástrico, e quando ele está exposto ao fluido no pH alcalino, como no fluido entérico, ele ocorre a liberação do composto. Materiais e métodos. O material utilizado foram os grãos de café verde do tipo arábica, na granulometria de 1,40 a 2 milímetros. E a solução polimérica foi o Eudragit LC numa concentração de 15% de sólidos. O método consistiu em caracterização física do café, na curva de calibração de ACG em meio aquoso, na determinação do teor de ACG, no recobrimento, na curva de calibração de ACG em meio ácido e básico e na dissolução in vitro. A caracterização física consistiu na granulometria e esfericidade, utilizando o IMADJ. A curva de calibração do meio aquoso seguiu the United States Pharmacopeia Conventions, da USP. A determinação do teor de ACG foi uma extração líquido-líquido da cafeína, seguindo o método adaptado de Belay et al. Em 2008. O recobrimento utilizou o leito fluidizado do tipo Wooster, Zelus LF50 e uma matriz de planejamento 2 ao quadrado, representada na tabela. E a curva de calibração em meio ácido e básico seguiu também a The United States
Pharmacopeia Convention. Para o meio ácido, o pH definido foi 1,2 e o meio básico de pH 7,2. A dissolução in vitro utilizou os meios ácidos e básicos previamente mencionados, na temperatura de 37 graus Celsius, 100 RPMs. As amostras de grãos de café verde foram preparadas em 100 miligramas cada uma, e elas foram submetidas a 2 horas em cada um dos meios, ácidos e básicos. E a leitura foi realizada na espectrofotometria em 324 nanômetros. Apresentando agora os resultados, começando pela caracterização física dos grãos de café verde in natura, a esfericidade obtida dos grãos de café verde foi de 0,66, mais ou menos 0,12. E esses resultados estão de acordo com a literatura do Amaniz, Melendez et al. Em 2021, Araújo em 2019 e Belay et al. Em 2008. A determinação do teor do ácido clorogênico, como primeira etapa, foi realizada a curva de calibração, representada pelo gráfico 1, e a partir dela foi possível obter o teor de ACG de 8,88, mais ou menos 0,09% em base seca, correspondendo a 81,47, mais ou menos 0,81 miligramas por grama em base úmidas. Eles também corroboram com a literatura de Farah et al. Em 2006, Dado et al. Em 2019 e Moon et al. Em 2009. Agora, falando um pouquinho sobre os resultados obtidos no recobrimento, é observado que nos ensaios de menores temperaturas, que são o ensaio 1 e 2, foram os resultados que obtiveram a menor perda do teor de ACG. E no ensaio com a maior temperatura e a maior vazão, foi o resultado onde se obteve o maior rendimento e contudo, teve a maior perda do ACG. Isso está relacionado principalmente com a alta temperatura e alta vazão degradarem o ACG. E também teve o maior ganho de camada real. Agora, no caso do ensaio 3, que obteve a maior temperatura junto com a menor vazão, eles também tiveram uma perda de ACG considerável, e, contudo, devido à combinação de uma baixa vazão com a temperatura ocorrendo a secagem antes de realmente entrar em contato com a partícula, tivemos um menor rendimento e uma menor umidade das partículas. A distribuição granulométrica dos grãos de café verde após serem recobertos, é possível observar que a maior parte se manteve na faixa granulométrica inicial. Contudo, a aparição de grãos na faixa granulométrica superior, que está relacionado com ganho de camada e a fração de aglomerados, e também há a presença de grãos com uma granulometria menor, que está relacionado com a partição desses grãos no leito fluidizado. Agora, apresentando os dados estatísticos do gráfico de Paré, é observado que o ganho de camada, tudo que está ao lado direito da linha vermelha são efeitos significativos. É observado que no ganho de camada e na teor de umidade, a vazão e a interação da temperatura e da vazão são influências positivas, ou seja, quanto maiores essas variáveis, maiores o ganho de camada e o teor de umidade, porém, a temperatura apresenta influência negativa, tanto para o ganho de camada como para o teor de umidade, ou seja, quando a temperatura for menor, maior será esse ganho de camada e o teor de umidade. O mesmo se aplica para a eficiência, apresentando a temperatura negativa e a vazão e a relação de vazão e temperatura positivas. Agora, para a perda de teor de ACG, apenas a temperatura apresentou significância, sendo que sim, uma significância positiva, então quanto maiores temperaturas, maiores serão as perdas do teor do ACG. E o inverso se aplica para o teor de ACG, quanto menores as temperaturas, maiores os teores de ACG encontrados. Foi realizados testes de F para verificar se o modelo era significativo e preditivo, mas o modelo não é significativo para o ganho de camada e o teor de umidade. E o modelo não é preditivo para o teor de umidade e eficiência, e o modelo linear também não se adequou para a perda de teor de ACG e o teor teórico de ACG, apesar dele ser significativo e preditivo, pois os resíduos não se distribuíram aleatoriamente. Agora, apresentando os dados da dissolução, primeiramente realizou-se a curva de calibração de ACG em meio ácido e básico, que está representada pelo gráfico 8, e em seguida realizou-se a liberação do ACG no meio ácido.
dos grãos in natura. É observado que logo nos primeiros 5 minutos ocorreu uma liberação de 20% e ao longo do tempo essa liberação se prolongou, dessa forma justificando a necessidade da liberação entérica. Em seguida, realizou-se também a liberação no meio básico, que seguiu o mesmo perfil de comportamento do meio ácido. Realizamos, dentro da matriz experimental, realizamos um ensaio com o ganho de camada de 17%, mas foi observado que logo nos primeiros 5 minutos também ocorreu a liberação de mais de 10%, não conferindo o perfil de liberação entérico desejado. Então, decidimos realizar mais um recobrimento visando um ganho de camada superior, e obtivemos um recobrimento com ganho de camada de 38% para avaliar se esse novo ganho seria o suficiente. Contudo, é observado que nos 20 primeiros minutos, a liberação foi mais controlada quando comparados com os grãos sem recobrir, porém, após o recobrimento, após esse tempo, a liberação ocorreu de forma bem acelerada. Então, esse daí também não conferiu o perfil de liberação entérica. Como conclusão, tivemos que o ganho de camada polimérica de 17% e 38% nos processos de recobrimento por eudragite L100 não conferiram um perfil de liberação entérica, sendo necessários novas caracterizações, novas determinações para o processo, como, por exemplo, um ganho de camada talvez superior, ou mudança da faixa granulométrica para verificar se com esse polímero é possível atingir esse perfil de liberação entérica nos grãos de café verde. Essas são as nossas referências bibliográficas. Obrigada. Parabéns, Mirela, pela apresentação. Parabéns para a orientadora também, professora Luciane. E agora eu chamo a professora Lilian para fazer a avaliação. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Mirela. Bom dia. Bom, parabéns pelo trabalho, parabéns à professora orientadora também pela condução do projeto. A gente percebe, né, um cuidado, né, muito requintado na descrição dos procedimentos, no detalhamento. O trabalho foi muito bem elaborado, bem escrito, né, tomando cuidado que você percebe que é típico daquele pesquisador minucioso, né, que está no laboratório. Então, realmente, a gente percebe aí todo esse cuidado na condução dos experimentos. Então, parabéns aí pelo trabalho. Bom, eu tenho algumas dúvidas, né, com relação aqui aos resultados, e se você puder me ajudar também, né, porque não está muito no escopo da minha atuação, mas eu acho que devido à riqueza de detalhamento, eu consegui aprender um pouquinho mais sobre essas propriedades e como elas foram determinadas, tá? Bom, a minha primeira pergunta está relacionada, inclusive com os gráficos, né, de Pareto que você colocou ali, e eu queria entender por que para algumas respostas, né, aliás, foram 5 respostas, né, determinadas, então um trabalho bem extenso, né, foi uma grande dedicação. Então, eu queria entender por que para algumas respostas, né, você considerou aí o P de 0,1, né, o P-valor 0,1, e para outras respostas o P de 0,05. Quando a gente realizou, primeiramente a gente realizou todas elas com o P de 0,05. Contudo, para alguma das respostas, apenas uma das variáveis elas estavam dando como significativas. Só que quando você olhava nos outros gráficos, como o da Nova, você percebia que os efeitos eles apresentavam significância, só que não naquele valor. Então, a gente mudou para 0,10 para verificar se realmente agora eles se tornavam consideráveis, e a gente viu, realmente, eles apresentam significância, como estava mostrando nos gráficos da Nova. Aí a gente acabou decidindo manter uma parte em 0,05 e uma parte em 0,1, justamente para poder fazer essa discussão. Tá certo, muito bem. Deixa eu fazer uma outra pergunta, né? Às vezes a gente espera, né, alguns resultados, né, de acordo com as nossas pesquisas, esperamos alguns desfechos, né, e muitas vezes eles não
não acontecem conforme o esperado, tá? Mas o que é importante é que isso não deixa de ser um resultado, né? E isso traz grandes contribuições para a comunidade, e acredito que esse trabalho, ele possa, sim, possa ter continuidade, ele pode ser ainda mais explorado para chegar, né, no perfil de liberação que vocês desejam alcançar, né? E aí eu queria entender um pouco, né, quando vocês avaliam a dissolução in vitro, né, qual foi o critério que foi estabelecido para decidir sobre o ganho de camada de 17 ou de 38? Porque, se eu não me engano, no relatório só é apresentado o gráfico para ganho de 38, é isso? No relatório tá os dois, só que o de 17%, eu acho que ele tá junto com o gráfico da dissolução, tá um pouquinho mais para cima. Então, porque acho que na legenda só tá, acho que na legenda não está mencionado 17%. Então, acho que esse seria bom, porque na legenda da figura 9 tem os 38%, e ainda a figura 8, ele não menciona o ganho. Eu acho que, para facilitar o entendimento, seria colocar essa informação na legenda também. O ganho de camada foi definido baseado nas instruções do fabricante. De acordo com o fabricante, o ganho de camada necessário para conferir um perfil entérico seria entre 15% e 20%. Então, a gente fez a matriz experimental baseado nos dados estipulados pelo fabricante. Contudo, quando a gente viu que não segurou, né, no formato do grão, talvez por conta da morfologia dele ser muito poroso e ele apresentar uma pouca esfericidade, a gente decidiu fazer um ganho de camada superior, tentando o dobro, justamente para ver se com o dobro já atinge a perfil de liberação, e aí depois fosse trabalhado, assim, o ganho mínimo de camada. Mas mesmo com o dobro ainda não foi o suficiente, então a gente teria que fazer um ganho ainda superior. Tá certo. E não sei se eu tenho tempo, mas só para encerrar, e conforme você aumenta o ganho de umidade, isso também dificulta lá a extração do ACG, né, nas determinações. Então, você tem aí um grande desafio, né, pela frente. Isso mesmo. Muito bem, parabéns aí pelo trabalho. Obrigada. Parabéns, Mirella. Obrigada, professora Lilian, pela sua participação. E agora eu chamo a nossa última apresentação, né, a Helena Prado Guimarães, minha orientada. Oi, gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, estamos. Tá, deixa eu primeiro por aqui. Espera aí. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim, tudo certinho. Tá bom. Bom dia, gente. Hoje eu vou apresentar para vocês a minha iniciação científica, orientada pela professora doutora Cíntia Koenig, sobre a encapsulação de probiótico em matriz de alginato com polpa de coco verde. Bom, nessa apresentação vocês vão encontrar introdução, objetivos, metodologia, resultados de discussão, conclusão e depois será aberto para dúvidas. Bom, começando pela introdução, como a própria Constituição Federal diz no artigo 225, todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Pensando nisso, uma imagem como essa é bastante chocante. Além disso, a produção brasileira de coco foi mais de 1.639.226 frutos do coco em 2020. Porém, o descarte foi mais de 700 milhões de toneladas em 2014. Mas esse fruto ele pode ser 100% reaproveitado, mas os trabalhos feitos com ele normalmente são voltados para a casca e não para a polpa. Com isso, pensando que a população brasileira procura melhorias na sua qualidade de vida, que as bactérias probióticas podem trazer melhorias no seu sistema gastrointestinal, mas que a legislação pede que tenham concentrações entre 10 a sexta e 10 a sétima unidades formadoras de colônia por grama de alimento para que seja considerado um alimento probiótico e que essas bactérias precisam de condições adequadas para se desenvolverem,
e que a encapsulação é um método adequado que tem essa viabilidade para que ela consiga se desenvolver, esse trabalho traz como objetivos encapsular as bactérias probióticas de Bifidobacterium animalis com e sem polpa do coco verde, analisar a sua sobrevivência durante o período de 29 dias e perceber a influência ou não da polpa do coco verde durante os processos de armazenamento e durante o processo de refrigeração, congelamento e liofilização. Bom, para isso foram seguidas as seguintes etapas. Primeiramente, foi preparada uma suspensão concentrada de células de Bifidobacterium animalis. Em seguida, ela foi misturada com alginado e encapsulada. Depois foi feito o processo de liofilização dessas cápsulas. Depois foi feita análises microbiológicas e com esses resultados as análises estatísticas. E todas essas análises foram feitas em duplicata para as amostras com e sem polpa. Bom, agora falando especificamente de cada uma das etapas, para o preparo da suspensão concentrada de células de Bifidobacterium, o BB12, 0,1 grama da cultura liofilizada foi juntada com solução salina e homogeneizada no stomacher. Em seguida, essa solução, 10 ml, foi juntada novamente com solução salina e novamente homogeneizada no stomacher. Depois, 1 ml foi transferido para um caldo MRS suplementado com cisteína e levado para a estufa por um período de incubação de 20 horas a 37 graus Celsius. Depois desse processo, foi centrifugado por 15 minutos a 4 graus Celsius numa velocidade de 6.000 RPM. Em seguida, foi descartado o sobrenadante. Depois, todo o sobrenadante descartado, esse conteúdo foi homogeneizado num agitador tipo Vortex com solução salina. E depois, todo o conteúdo desses tubos foi transferido até sobrar um único tubo com todo esse conteúdo e novamente centrifugado. Depois desse processo, foi descartado o sobrenadante novamente e com essa concentração total de células, foi homogeneizado com 20 ml de polpa de coco verde ou 20 ml de solução salina. Bom, agora falando um pouco do processo de encapsulação, foi utilizado o método de extrusão, e para o processo de extrusão, foi utilizada uma solução de alginato de sódio, e ela foi misturada com polpa de coco verde para a concentração de células que estava com polpa, ou sem a polpa do coco verde para que estava sem a suspensão com Bifidobacterium animalis misturada com polpa. Essa mistura foi passada por uma bomba peristáltica e levada até um bico aspersor com uma entrada de ar comprimido, e em seguida essa solução foi aspergida e entrando em contato com uma solução de cloreto de cálcio, que permaneceu sob agitação constante através de um agitador magnético e uma barra magnética. Essa solução, ao entrar em contato com a solução de cloreto de cálcio, forma uma solução de alginato de cálcio, que forma essa textura de gel responsável por formar a estrutura das cápsulas. Depois de 30 minutos sob agitação constante, essas cápsulas foram retiradas da solução de cloreto de cálcio sob o auxílio de peneiras granulométricas de aço inoxidável. Depois desse processo, as cápsulas retiradas foram congeladas a menos 18 graus Celsius por 12 horas e levadas para o liofilizador por cerca de 30 horas e em seguida armazenadas na geladeira até o processo das análises. Para as análises microbiológicas, o inóculo, as cápsulas refrigeradas e as cápsulas congeladas foram analisadas apenas no primeiro dia de armazenamento, enquanto para as cápsulas liofilizadas foi feito o acompanhamento durante os 29 dias. Agora explicando como foram feitas as análises microbiológicas, 0,2 gramas de amostra, que poderia ser tanto o inóculo quanto as cápsulas, foram juntadas com solução salina. Porém, para o inóculo, o tempo no stomacher foi apenas de 30 segundos, enquanto para as cápsulas foi de 12 minutos. Em seguida, foram feitas as diluições subsequentes e depois transferidas para uma placa de Petri com meio mRS suplementado com cisteína. Em seguida, essas placas foram incubadas em anaerobiose a 37 graus Celsius por 72 horas, e depois desse processo de incubação, foram determinadas as unidades formadoras de colônia. Com esses dados das unidades formadoras de colônia, esses valores foram convertidos para logs de unidades formadoras de colônia, e esses dados foram utilizados para análise de variância com significância de 5%, com o software utilizado Minitab para as análises estatísticas, e foi utilizado o teste de Tucker para a comparação das médias. Bom, a partir dessas metodologias, foram tirados os seguintes resultados.
Aqui tem uma imagem das cápsulas com polpa, sem análise no microscópio. Aqui pode-se perceber que elas têm uma superfície uniforme e arredondada. E aqui tem uma imagem das cápsulas antes do processo de liofilização e congelamento. Elas têm uma superfície uniforme e arredondada. Porém, após o processo de liofilização e congelamento, elas perderam a sua forma e a sua superfície uniforme. Isso se deve, provavelmente, ao processo de congelamento lento, que forma glânulos de gelo maiores, e ao processo de liofilização, que faz com que a água sublime, e, com isso, a superfície do alginato acaba se rompendo, fazendo com que a superfície da cápsula se rompa. Bom, agora analisando as contagens após os processos de refrigeração, de congelamento e de liofilização. Percebe-se que as contagens com e sem polpa, que são essas aqui em azul, elas não diferiram, ou seja, possuíam um P maior do que 0,05. E, após o congelamento, também não houve alteração, ou seja, as cápsulas não morreram durante o processo de congelamento. Porém, após o processo de liofilização, que é essa curva cinza aqui, houve um aumento significativo nas cápsulas sem polpa. Isso pode ser dado devido a uma perda de mais de 95% do volume dessas cápsulas durante o processo de liofilização. Já analisando o processo de contagem durante o tempo, percebe-se que as amostras com polpa não obtiveram uma variação significativa durante o tempo, diferentemente das amostras sem polpa, que obtiveram uma contagem inicial maior, mas obtiveram uma variação significativa durante o tempo. Portanto, mostra-se que a utilização da polpa teve sim uma influência significativa na sobrevivência dessas bactérias durante o armazenamento na geladeira. Mas ambas as cápsulas tiveram uma contagem de probiótico alta e tiveram uma sobrevivência das bactérias elevada. Portanto, pode-se concluir a partir dessas análises que a utilização dessa polpa não influenciou na sobrevivência das bactérias probióticas durante os processos de refrigeração, de congelamento e de liofilização. Entretanto, causou um impacto positivo durante o armazenamento, durante os períodos de 29 dias que foi analisado. Porém, mais estudos deveriam ser feitos durante o acompanhamento mais longos e também para analisar a sua aplicação em alimentos para ver como é que ela interagiria com outros tipos de alimentos. Bom, obrigada. E essa é a minha apresentação. Parabéns, Helena, pela apresentação. E agora eu chamo a professora Luciane para fazer a avaliação. Olá, bom dia a todos. Parabéns, Helena, pela sua apresentação. Parabéns, Cíntia, pela orientação. Dá para ver que vocês cuidaram muito bem de todo o processo. Tem bastante laboratório envolvido, né? Trabalhar com organismo vivo não é fácil, não é verdade? Nem um pouco. Nem um pouco, né? Então, gostaria de parabenizar também pela sua apresentação, que foi uma apresentação bem clara, bem dinâmica, né? Então, ela foi bem didática, deu para a gente entender bastante o que vocês fizeram, todo o trabalho que vocês tiveram, né? Fiquei bastante contente quando comecei a ler o trabalho e vi a quantidade de referências que você coloca lá na introdução, né? Então, nossa, 28 referências, é bastante gratificante quando a gente começa a ler um trabalho e fala, nossa, quanta coisa foi já estudada, né? E vocês se preocuparam em olhar tudo que foi feito. Então, referências atuais, inclusive, então é bastante gratificante quando a gente pega um trabalho desse, a gente vê que já começa, porque essa parte é meio chata, né? A gente quer ir logo para o laboratório e, assim, é bastante importante, até difícil a gente pegar com tantas referências, então a gente fica bastante contente, acho que tem que parabenizar, né? Identificar aí. E aí eu tenho, assim, na verdade, algumas perguntinhas e colaborações, sugestões, que são pequenas, e aí vocês depois vejam se está de acordo, tá? Como eu acabei de mencionar, eu vi tantas referências lá
na introdução. E aí, quando você coloca lá os seus material e métodos, eles estão bem explicadinhos, né? Então, cada etapa ali do micro-organismo, do preparo da suspensão, da encapsulação, da liofilização. E o que eu senti falta foi de mencionar algumas referências que também fizeram desse mesmo jeito, ou uma adaptação de alguma referência para cada etapa, que com certeza você deve ter lá nas referências que você procurou, né, que você estudou, porque são muitas, né? Então, de repente, para ficar até mais rico o trabalho, já que vocês já têm isso, né, Helena? Então, acho que valeria a pena colocar lá em material e métodos, né? Então, mesmo que você tenha feito alguma adaptação de alguma referência, não tem problema, põe adaptado de tal. Então, acho que isso é bastante importante. E aí, eu fiquei com algumas dúvidas, né? Então, por exemplo, quando você coloca a questão das imagens, né, das cápsulas antes e depois da liofilização, você acaba colocando uma imagem, né, de uma cápsula antes e depois. E aí, você acaba medindo esse diâmetro, não é verdade? Sim. Então, você chegou a medir de outras cápsulas ou só foi medido uma? Porque isso... Não, eu medi de várias. Você mediu Eu acabei várias? medindo de várias e aí eu fiz uma média, porque o que aconteceu foi que teve uma variação meio grande entre elas, então aí a gente fez uma média para a gente poder comparar. Ah, então isso eu acho legal você colocar, porque no relatório, porque eu tive a impressão quando eu li que foi feito só de uma, né, antes e uma depois, porque eu vi que você calculou, mas não tem a média, né, não tem um desvio padrão, então acho que é interessante até colocar, porque se também tivesse sido feito de uma medida só, né, de uma célula, não tinha problema também, mas aí eu ia sugerir que fosse mais uma análise qualitativa do que quantitativa, mas eu acho que é importante você colocar quantas você fez, quantas medidas aleatórias, se foram 20, se foram 30, e colocar também um desvio, tá? Eu acho que fica mais claro para o leitor e é bastante importante. Você teve todo esse trabalho, né? Então, tem que colocar também, tá? Uma outra dúvida que eu tive é que quando você coloca lá que o aumento na contagem após a liofilização é justificado pela redução de cerca de 95% da massa, sugere que você fez teor de umidade? Como é que você sabe que reduziu 95%? É que a gente pesou a massa das cápsulas antes e depois da liofilização. Então, antes elas pesavam cerca de 30 gramas, então eu pus num pote, pesei o pote antes, tarei bonitinho, no mesmo pote depois. E aí tinham mais ou menos 30 gramas, e aí quando saíam estava com menos de 3 gramas, estava em torno de 1 grama, por aí. Ah, entendi, mas não chegou a fazer umidade, então, né? O teor de umidade, Não. porque eu fiquei em dúvida. Ah, então tá bom. E aí, que você acha que o porquê que com a polpa, né, a bactéria acabou sobrevivendo mais, com a presença da polpa de coco? Eu imagino que é por causa do valor nutricional, que tem algumas nutrientes que provavelmente ajudam na sobrevivência dela ali dentro. Mas a gente não fez testes maiores para saber, então teria que fazer mais análises para a gente identificar, para saber se é realmente isso. Mas eu imagino que seja, porque o alginato não tem nenhuma substância lá que possa ajudar. A polpa que ainda não tem alguns nutrientes nela, porque na liofilização acaba perdendo só água, mas os nutrientes que ela tem lá, por mais que ela seja maior parte água, ainda tem proteínas, carboidratos, lipídios, então ajuda. Eu também acho, Helena, que deve ser por aí. Embora, porque vocês já fizeram bastante coisa, né? Então, era muito, né? Para um ano, assim, ainda mais atípico que a gente teve. Mas você teve todo o trabalho lá na revisão de buscar a composição da polpa, não foi? Você colocou lá na revisão.
e aí, de repente, comparar com o que se tem na literatura até para esse micro-organismo, né? Então, de repente, eu não sei se vocês chegaram a fazer pH ou atividade de água, mas colocar uma discussão, nem que seja qualitativa, com o que se tem de referências, o porquê que provavelmente que sugere, né, a polpa ter tido um efeito aí melhor para a sobrevivência da bactéria, né? Porque eu acho que é por aí mesmo também, tá? E aí, uma coisa também só de sugestão, que o produto probiótico teve lá 10 a 7ª, né? Unidade formadora de colônia por grama, que é o que a legislação pede, não é isso? Que você até apresentou, mas não escreveu aqui no trabalho, então acho que também é legal na hora da discussão colocar, tá? Então, eu acho que vocês estão de parabéns, o trabalho está muito bem feito, e acho que foi um aprendizado grande aí, né, Helena? Você é uma aluna do 3º ano, né? Então teve todo esse trabalho aí, falou também da parte de estatística, que não é fácil. Todos os trabalhos apresentaram parte estatística aí, a gente estuda estatística, ainda tem muito mais o que estudar, né? A gente vive discutindo aí esses resultados. Então, eu acho que vocês estão de parabéns e fiquei bastante contente com o trabalho, viu? Eu fiz aqui algumas consideraçõezinhas, tal, e depois eu passo para a professora Cíntia, tá bom? Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, Luciane, pelas suas considerações. E, bom, acho que, então, com isso a gente acaba encerrando, né, nosso seminário. As apresentações foram muito boas, eu achei que esse ano os trabalhos estavam muito completos, né, não parece que foram feitos, né, em 6 meses, como o tempo que a gente teve disponível para os laboratórios. Então, acho que com a ajuda aí dos orientadores, os grupos de pesquisas trabalhando bem, né, os trabalhos conseguiram ser bem completos. E não só na parte de execução, mas a parte de redação, de análise de dados, né, todos acho que ficaram muito bons. Os certificados, então, eu vou enviar por e-mail para todos os alunos e para os orientadores também. Bom, então, acho que é isso, encerramos. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, é isso, pessoal, encerramos aqui nosso seminário, nosso 13º Seminário de Iniciação Científica. Uma ótima tarde a todos. Obrigada. Boa tarde, gente. Tchau, Boa tchau. tarde. Tchau, Bom dia tchau, pra gente. Tchau, gente.